pegue a tua Bíblia na mão. Palavra de Deus é o maior tesouro da vida de alguém. Carregar esta palavra significa já criar um laço de amizade diário, constante, com aquele que fala, que é Deus. A boca de Deus fala conosco. A Bíblia aberta é a comunicação direta do céu. Quando nós temos o hábito de segurar a palavra de Deus, nós seguramos um tesouro nas nossas mãos. E este seria o ato mais sublime de um cristão: ter o prazer de carregar a palavra de Deus, ter o prazer de ler, ter o prazer de escutar a voz do Mestre. E por isso, aqueles que ainda não têm o hábito de carregar a Bíblia, eu quero fazer um pedido nesta noite. Cria, adquire. Duas coisas que nós não podemos perder, são graça que Deus deu para a renovação carismática católica: ler a Bíblia, rezar o rosário e carregá-los constantemente. Não deixar de lado por nada. Tem que ocupar o espaço de predileção na nossa vida. Nós precisamos conhecer mais Deus pela Bíblia, para desenvolver uma escuta profunda, uma amizade profunda entre eu e Deus. Quando nós escutamos muito a palavra de Deus, não temos dificuldade de escutar a voz de Deus através do sacerdote, através do bispo, através de um leigo, através de uma criança, através de moções do Espírito que Ele nos dá constantemente para nós. Por isso, precisamos de novo fazer uma experiência profunda deste amor generoso de Deus. E eu digo para vocês que a maior alegria da minha evangelização é ver o amor que Deus está gerando nas pessoas consacramentais, com aquilo que é pequeno, mas é grande diante de Deus, como uma medalha milagrosa, um terço abençoado, uma cruz benta, uma água benta. Alguém me mostrou planejamento espiritual que eu trouxe para vocês, e faço questão que vocês, principalmente esse mês, reze, porque é o rosário da Beata Helena Guerra, que nós não deveríamos rezar só nesse mês, e nem só antes do Pentecostes, mas para mim um rosário do Espírito Santo é uma oração que a gente tem que rezar o ano inteiro, para desenvolver esta mística profunda do amor de Deus, que entra como um raio impetuoso e toma conta da escuridão da nossa alma, iluminando tudo. Quando cai um raio, ilumina tudo naquela hora. É assim. A palavra de Deus, ela tem que ser este raio de explosão dentro do nosso coração. Deus quer muito que nós valorizemos coisas pequenas, para poder experimentar da grande. Já trouxeram aqui coisas bem pequenas. Um cordão de São José, pequeno. Mas quem aqui não conhece o cordão de São José? Pelo menos meus vídeos falam muito. Mas um cordão tão pequeno e tão poderoso. Por que tem poder? Porque tem a bênção do sacerdote, porque tem a aprovação da igreja. E um cordãozinho desse cura uma pessoa com problema grave no rim, cura uma pessoa que está com a gravidez de risco, cura um jovem que não consegue fazer prova no vestibular. Rezando o tercinho,
que vai junto, que é a oração, esse folhetinho, está a oração de São José. É simples, mas é eficaz. Eu digo para vocês que como rezar para São José esse terço, a gente presencia a glória de Deus em tudo que fazemos. Uma oração que nós podemos rezar com as crianças, em família. Primeiro, porque ela é muito rápida. E segundo, porque ela é muito eficaz. Então, outra coisa que nós estamos divulgando muito e levando para as pessoas, um lencinho assim, tem significado nenhum. Mas um lenço que a igreja abençoa, ele tem toda a força de cura. Porque é bíblico, diz que o lenço de Paulo curava as pessoas. Quando carrega a bênção da igreja, quantas pessoas que eu tenho testemunho de colocar um lenço desse dentro do travesseiro e dormir a noite inteira, ser curado da insônia. Quantas pessoas carregam um lenço desse dentro da bolsa e fica com a bolsa protegida, com a vida protegida, porque tem um sacramental. A igreja a protege, é diferente. Então, quando eu olho para as coisas de Deus com esta dimensão, tudo em mim cresce o amor, cresce a graça de Deus, cresce em mim a felicidade verdadeira. Quando eu olho para pequenos valores e vejo que eu também sou pequena e preciso de coisas pequenas, como ensina Santa Teresinha do Menino Jesus, para poder enxergar a grandiosidade do amor de Deus. Eu tenho que subir pequenos degraus, senão eu não consigo chegar face a face com Deus. E quando eu leio o livro de Santa Teresa d'Ávila, e eu fico cada dia mais apaixonada, quando Santa Teresa d'Ávila mostra para nós o valor dos sacramentais, de uma água benta, de um sal bento, de um óleo bento. Então, nas pequenas coisas, eu vou fazendo uma experiência profunda do amor. E como é bom a gente experimentar o pequeno, para a gente nunca perder o valor das pequenas coisas. Quando a gente experimenta as pequenas coisas na vida, a gente saboreia elas de forma diferente, mesmo depois de adulto. Por exemplo, eu digo por mim, eu fui criada na roça. E quem foi criado na roça, gosta de coisa de roça. Gosta de quiabo, gosta de jiló, gosta de frango caipira, de ovos caipira, de porco caipira, ainda daquela da banha, ainda chega a dar água na boca, porque eu lembro da minha mãe fazendo. Como é bom. E hoje eu estava vindo, almocei na casa da minha mãe com os meninos, e por causa da minha correria, eu gosto muito de pé de porco no feijão. Eu não tive tempo de falar para minha mãe que eu queria, porque minha mãe faz, fica uma delícia. Mas Deus leu o meu coração. E quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: adivinha o que eu fiz para você? Eu disse bife, porque é o que eu gosto, né? Arroz, feijão. Ela falou: não, você gosta de uma outra coisa. E eu disse: eu não acredito que a senhora fez pé de porco. Ela falou: fiz. Vocês estão entendendo? Para muitos, tem valor nenhum. Mas para mim, comer o pé de porco da minha mãe tem todo um significado. Porque eu volto na minha história de criança. Porque eu aprendi a comer isso quando eu era criança. E hoje eu saboreio de uma forma diferente. Porque ele tem todo um sentido. Primeiro, o amor que a mãe põe para fazer uma comida para nós. Eu valorizo muito a comida de uma mãe. Porque ela coloca ali amor. É diferente, não é a comida de mãe? Você pode tentar fazer, mas não sai igual. Por quê?
A gente nasce comendo a comida da mãe. Então a gente vai crescer. E por mais que a gente case e a mulher faz comida boa, o marido faz comida boa, mas não é como a comida da mãe e do pai. E ainda para Deus foi tão generoso que meu pai ainda pensou em algo a mais para me dar. Porque meu pai também é um bom cozinheiro. Meu pai achou milho e fez um bolo de milho verde, que é uma coisa que eu amo. Bem, então naquela correria toda, eu vi, Deus cuida demais de quem verdadeiramente está ligado a Ele o tempo todo. A Virgem Maria cuida da gente. Se tem uma coisa que Deus tem prazer em nos dar, é um rosto sorrindo. Se tem uma coisa que Deus alegra em fazer, é fazer o bem o tempo inteiro. É ver do teu rosto a esperança nascer de novo. Muitas coisas vão passar neste mundo, mas o amor vai permanecer. O que você fez pelo teu filho e pela tua filha nunca será esquecido. É um legado guardado, arquivado, que ninguém conseguirá arrancar. E por isso aqueles que já não têm mais a mãe, o pai, com certeza, lembra, faz memória, porque é bom demais lembrar daqueles que doaram sua vida, o seu tempo, fazendo o bem. Ah, irmã, mas meu pai não foi assim, minha mãe não foi assim. Mas você está aqui. De alguma forma, Deus cuidou de você, filho. E por mais que eles erraram, eles são teus pais, aqueles que Deus escolheu. E por isso, você sempre vai ter a marca deste pai e desta mãe, este sangue deste pai e desta mãe. Então, não queira outra coisa, não queira outra família. Peça ao Espírito Santo nessa noite a graça de chegar na tua casa e ver que o maior território de evangelização, a terra mais distante, que precisa de você, que precisa talvez de um abraço de Deus, de um colo de Deus, é a terra da tua casa, é a terra da tua família. E por mais que teve tantas diferenças, ali é o solo santo que Deus escolheu para eu e você morar, para eu e você vencer os desafios. E por isso hoje, olhando para a palavra de Deus, quando eu subi aqui, Deus me deu essa palavra de 1 Crônicas, capítulo 4, a oração de um rapaz chamado Jabes. Eu digo para vocês que é uma oração escondida no meio dessa genealogia, mas uma oração poderosa. Esta oração tem poder de operar uma cura interior profunda. Às vezes a gente olha para esta palavra, está falando uma genealogia, que sentido tem parar para falar desse rapaz que chama Jabes? Mas Deus, Ele tem um ensinamento para nós. Talvez foi esta parada que Cristo fez na cruz, quando foi crucificado. Ele estava ali, todo ensanguentado, chagado. E de repente, ele olha para o Pai. Ele faz uma parada. E ele reza uma oração de poder,
Salmo 21, ele diz: meu Pai, por que me abandonastes? Deus, Deus, por que tu me abandonastes? Talvez você veio hoje aqui fazendo a mesma oração de Jesus, e talvez nem você sabe que você está rezando o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Aqui também tem uma parada, e diz assim, capítulo 4 de 1 Crônicas, versículo 9: Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: é porque o dei à luz com dor. Jabes invocou o Deus de Israel: se vós me abençoardes, alargando os meus limites, se vossa mão estiver comigo, para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Vamos rezar esta oração juntos? Jabes invocou a Deus de Israel: se vós me abençoardes, alargando meus limites, se vossa mão estiver comigo, para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Palavra do Senhor. Na palavra de Isaías, se nós pegarmos a palavra, ela vai dizer algo. Isaías 54, ela vai nos dizer algo muito lindo. Aqui Jabes está pedindo a bênção de Deus. Jabes faz um outro pedido: que alargue as tendas, sem medo. Alargue as tendas. E veja, em Isaías 54, ele diz no versículo 2 o seguinte: amplia o espaço da tua tenda, desdobra sem constrangimento as telas que te abrigam, alonga tuas cordas, consolida tuas estacas, pois deverás estender-te à direita e à esquerda. Teus descendentes vão invadir as nações, povoar as cidades desertas. Nada temas, não serás desapontada, não te sintas perturbada, não terás do que te envergonhar. Deus, Ele vai continuar falando até no versículo 10: mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor, que compadeceu de ti. Palavra do Senhor. Olha para o teu irmão, diga para ele: amplia o espaço de tua tenda. Mais uma vez, amplia o espaço da tua tenda. O que Jabes disse para Deus? Se vós me abençoardes, alargando os meus limites, Jabes não mostra aqui na Bíblia toda a oração, mas eu não tenho dúvida que ele continuou a oração. Primeira coisa que nós queremos ver nessa palavra:
para ter um filho, uma mulher sente dor, não é? Então por que dizer, Jabes então foi concedido na dor? Não era uma dor física somente. A dor desta mãe era uma dor de alma. Não se fala da vida do pai. Não se fala como que foi esse parto. Mas uma coisa eu sei. Jabes tinha uma história que com certeza carregava dentro dele um histórico de dor, uma marca de dor. Mas ele toma uma decisão na vida. Todos nós carregamos histórias boas, ruins, de traumas. Todos nós somos machucados, feridos o tempo inteiro, frustrados, decepcionados, quando as coisas não dão certo na nossa vida. Mas o que não é correto, a gente querer assumir isso para a vida inteira. O que não é certo é passar a vida inteira fazendo memória de um pai que bebeu, que te agrediu, que brigou com você, que olhou nos teus olhos, que xingou você, que disse palavras duras para você. O que não é certo é você acreditar na mentira do demônio, que diz o tempo inteiro para você que nada na tua vida deu certo, que você é um fracassado, que o teu dinheiro, olha o que você fez com ele, não tem nada, nenhuma casa você comprou para tua mulher, para teus filhos. O que não é certo é você assumir a mentira do demônio, que faz você acreditar que nunca vai ter mudança do teu filho, para você parar de rezar por ele, para você parar de rezar por aquele sacerdote, por aquele bispo, porque não adianta mais. Isso são sugestões malignas, que eu e você temos que tomar uma decisão de renunciar na mesma intensidade que o demônio vem para nos destruir, matar e roubar os dons, os frutos do Espírito Santo que está em nós. Filho, você foi ungido, marcado, batizado pelas mãos de Deus, pela igreja, para poder dizer para Satanás: eu te renuncio. Em nome da Santíssima Trindade, no poder do meu batismo, eu renuncio a esta descrença religiosa, a esta raiz de lamúria, a esta raiz de pecado, porque eu nasci para ser santa, para ser santo. Eu nasci para ver a glória de Deus, para contemplar e vivenciar na minha casa a verdadeira família de Nazaré. E o inimigo não tem poder de roubar, de tocar naquilo que não é dele. Vocês têm que crer nisso. Esta é a verdade. Filho, chega. Esposa, chega de amaldiçoar o teu lar, de entrar na tua casa e dizer: dinheiro não dá mais para nada. Pare com isso. Chega de dizer que na tua vida nada anda. Chega de dizer para você que é solteiro que você não vai encontrar um homem bom, uma mulher boa. Renuncie a esses pensamentos, que você vai fazer esse vestibular e não vai dar certo de novo. Renuncia esse sentimento que na tua vida as coisas não andam. Você que é empresário, você que tem uma empresa, entre dentro da tua empresa, seja o profeta dessa empresa. E de que forma você vai profetizar a bênção? Rezando, lutando dia e noite por esta empresa.
Hoje eu cheguei aqui tarde porque no meio do caminho Deus me pediu para ir atender uma empresa que fica lá em Arapongas. Eles me ligaram uma semana atrás. Hoje eles precisavam de um milagre para a empresa. Por causa de erro de tantos no passado, esta família está pagando um preço muito alto para manter os funcionários. Eu peguei um avião ontem à noite de Curitiba, vim até Londrina e fui até lá. Há uma semana atrás eles ligaram e disseram para mim: irmã Zélia, o que nós podemos rezar? E Deus me deu a palavra. Tudo que eu vou fazer eu peço luz do Espírito Santo. Eu não posso dizer para a pessoa rezar uma coisa que não é de Deus. Eu disse para eles: a palavra de Deus está pedindo para vocês fazer 7 dias de jejum de Moisés. E 7 dias de jejum de Moisés é só pão, ázimo e água. Não pode beber café, não pode comer pão, outro pão, nada. Pão ázimo é o pão sem fermento ensinado por Jesus. Agora, uma coisa é comer um dia pão ázimo, né? Eu dei para eles esta meta porque Deus estava falando. E disse: quem não quiser fazer esta meta, que acorde às 3 horas da manhã, faça a novena da misericórdia com o terço da misericórdia. Que faça uma vigília na madrugada. E aí, hoje era o último dia, foi o último dia deles de jejum. E a situação estava na justiça, às 10 horas tinha que ter uma resposta. E logo cedo, eu falei: nós vamos rezar 9 novenas seguidas da novena da misericórdia, que leva tempo. Depois, quando a gente terminar essa novena, nós vamos rezar 9 novenas, agradecendo, já que é a novena de Santa Teresinha. E por último, nós vamos rezar 9 novenas de São José. Fica a manhã inteira rezando. Para a glória de Deus. Sabe qual é a alegria da oração? É quando chega um recado no celular. É quando Deus fala que a vitória é certa na Bíblia e chega um recado que o milagre acabou de acontecer. Vale ou não vale fazer 7 dias de jejum? Vale ou não vale rezar tantas novenas? Mas o demônio, ele não quer ver você feliz. Então é mais fácil ele fazer você acreditar que essa tua reza não resolve nada, que não vai mudar nada. Meus amados, as coisas mais difíceis da minha vida eu alcancei fazendo os maiores sacrifícios. Eu pedi para o Espírito Santo: alargue as tendas, como Jabes. Se a dor um dia entrou dentro de mim, que ela seja um caminho para desembocar na verdadeira festa da felicidade da Páscoa. Se eu tenho que atravessar esse caminho, eu não quero perder a graça por nada. Se hoje eu tenho que passar pela via do sofrimento, que esse sofrimento me renda muita Páscoa, muita felicidade, muitas redenções, muita prosperidade. E se não é para mim, que seja para alguém nesta terra. Mas eu não posso perder a dimensão do meu céu, o meu paraíso. O inimigo está fazendo a gente desacreditar na promessa de Deus. Nós nascemos, viemos e vivemos para o céu. Bom, esse foi um testemunho, mas eu quero ler um outro testemunho. Como me alegro quando eu recebo testemunho como esse. 2018,
minha mãe foi para Curitiba fazer uma arteriografia do crânio, pois em novembro de 2016 realizou a retirada de 3 aneurisma cerebral. O exame, apesar de ser agressivo, parecia ser apenas de rotina. Contudo, o médico detectou que havia permanecido um aneurisma baby e que era indicado fazer a retirada. Minha mãe entrou na segunda-feira, 12/3/2018, em cirurgia. Na terça, já saiu da UTI. E na quarta-feira, já ganharia alta. Ao chegar no hospital, na quarta-feira, percebemos que ela não acordava. E ao seu lado direito, estava praticamente todo paralisado. Desesperados, chamamos a equipe de neurologistas e após o exame foi confirmado que havia sangramento, que havia sangrado o local da cirurgia. Não há explicação para isso, mas ela precisaria refazer a cirurgia. Estávamos preparados para o pior, pois o sangramento cerebral pode ser fatal ou até mesmo causar grandes sequelas. Após a cirurgia, o médico deixou minha mãe em coma induzido por 24 horas para dar uma descansada no cérebro, mas ela acordou somente após 9 dias. Ao acordar, estava usando fraldas, se alimentando por sondas, usando tráqueo, não falava praticamente nada, não levantava da cama e apresentava confusões mentais. Nesse período, eu recebi em um WhatsApp um vídeo da irmã Zélia falando sobre a novena das 90 Salve Rainhas. Assisti sua pregação, imediatamente comecei a orar. Em meio a tanto cansaço, rezava quase estando dirigindo, rezava quando estava dirigindo, para ir para o hospital, algumas vezes deitada sobre a minha mãe. Na quinta-feira santa, minha mãe levantou, foi ao banheiro, retirou as fraldas, começou a falar e retirou a sonda, voltando a se alimentar. Fomos à capela do hospital e ela foi caminhando, apenas se apoiando em meus braços, pois ainda estava muito fraca. A equipe de fisioterapia surpresa foi até ela, pois não acreditava que estava andando. Após quase 1 mês de hospital, retornamos para casa. Minha mãe saiu andando, falando, contudo, ainda apresentava uma leve confusão mental e usando a tráqueo, pois ao ser entubada ou na realização da traqueostomia, foi machucado sua traqueia, formando uma estenose severa. O médico disse que o uso da tráqueo era quase irreversível, sendo utilizada apenas como ferramenta para respirar. Ele usou estas palavras: raramente o uso da prótese ajuda na estenose. Em casa, minha mãe teve crises de convulsões. Durante o ano de 2018, retirou a tráqueo, pois não aceitava o uso. E acredito que também não estava bem neurologicamente, tendo que voltar 2 vezes ao centro cirúrgico para recolocar. Eu continuei rezando as 90 Salve Rainha. Orei em cima das palavras que o médico disse: Senhor, faz com que a minha mãe seja esta raridade e possa retirar a tráqueo. Eu orei por 9 meses a novena diariamente. Quantos dias ela rezou? Fala alto. 9 meses. Todos os dias. 9 meses. Vocês estão entendendo? Todos os dias
Então, muitas vezes a gente quer o milagre, mas a gente não quer o esforço, a gente não quer a via do sacrifício, a gente não quer a via da penitência. Então, no dia 11 de setembro do mesmo ano, minha mãe retirou a tráqueo. A médica disse: ela está entre os casos de raridade. Neste dia, meu coração estava muito alegre, pois era a minha defesa de mestrado também. Ganhei do Senhor 2 lindos presentes. As convulsões continuaram e eu segui orando. Conseguimos um bom neurologista que o acertou o medicamento, e desde o dia 4 de abril de 2019 minha mãe não teve mais crises. Todos os dias eu dirijo o meu olhar em gratidão a Deus e a mãezinha querida que teve compaixão de nós, ajudando minha mãe a vencer 4 aneurismas, 4 cirurgias do crânio, pois em 2016 havia feito 2 sangramentos no cérebro. Primeiro em 2016, quando rompeu um aneurisma, e 2018, quando sangrou o local da cirurgia. Estar entre nós sem nenhuma sequela física ou neurológica. Desde então, eu propago esta novena milagrosa das 90, Salve Rainha. Em novembro, eu fiz para minha área profissional, pois estava tentando um teste seletivo na universidade. Eu fiz do dia que abriu o edital até o dia da prova. Fui aprovada em primeiro lugar com 9,87 de nota. Só uma mãe zelosa atende de uma forma grandiosa. Gratidão a Jesus por ter dado sua mãe como intercessora. Gratidão à irmã Zélia por divulgar essa novena e o poder das 90, Salve Rainha. Uma filha amada de Maria, Eliane Dominico. Vamos aplaudir. Vale a pena. Jabes invocou o Deus de Israel: se vós me abençoardes, alargando os meus limites, se vossa mão estiver comigo, para me preservar da desgraça e me poupar da aflição, com certeza ele deve ter dito: eu serei esta voz profética no mundo. Meus amados, esta palavra de hoje é para nós. Filho, alarga as tendas do teu coração. Não tem que olhar: eu ganho só um salário mínimo, eu não tenho condições de viajar. Eu estou fazendo uma viagem para a Polônia em abril, final de abril, começo de maio, e para a Terra Santa. A maioria do povo diz isso para mim: não tenho dinheiro. Talvez você, se alguém te convida para uma viagem dessa, a primeira coisa que você diz: não tenho dinheiro. Filho, para de proclamar a maldição. Para de dizer eu não tenho. Para de dizer eu não posso. Para de dizer eu não consigo. Mas usa da palavra do Evangelho: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Pode cair 1000 homens à minha esquerda, 10.000 cairão à minha direita. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada é nada. Deus não lhe deu um espírito de miséria, mas Deus lhe deu um espírito de ousadia. Sai do muro, vem para dentro. Esta é a voz de Deus. Venha, filho, venha para a igreja, venha comungar o corpo do Senhor e alargar as tendas do teu interior e fazer experiência profunda de um Deus que olha nos teus olhos, que te ama, que diz para você:
eu posso te dar um marido amanhã. Você crê? Porque o espírito de dúvida é que impede a graça de chegar. Você pode dormir doente e acordar curado amanhã. Olha, eu estava com um cisto enorme que doía 24 horas. Eu fui no médico. Ele disse para mim: você tem que fazer cirurgia. Eu não tenho problema nenhum de fazer cirurgia, mas eu só perguntei para ele: vai resolver? Ele falou: não, ele vai crescer de novo. Bom, então se vai crescer de novo, eu vou ter que fazer quanta cirurgia? É uma cirurgia de risco. Eu fui dormir e fui ousada. Eu tenho um médico maravilhoso que me ensinou primeiro a olhar para ele e pedir para ele. Ele se chama Jesus, o filho de Davi. Eu falei: Jesus, eu tenho muita fé no cordão de São José e no óleo de Santa Teresinha, que eu trago lá dos Estados Unidos, que fica mergulhado no osso de Santa Teresinha. Amarrei o cordão de São José no meu braço, passei o óleo de Santa Teresinha, queimou. Fui dormir. No dia seguinte, quando eu olhei, eu não tinha mais nada. Gente, milagrosamente, aquele óleo, aquele cordão, simplesmente operou um milagre diante dos meus olhos. Aplaude o Senhor, Ele merece. Foi Ele que curou. Como duvidar? A palavra de Deus diz lá em Eclesiástico capítulo 38, se está doente, primeiro, não tem que buscar um médico, primeiro confissão, depois Deus, e por último o médico. O que a gente faz? A gente primeiro vai na farmácia, sem receita, e vai tomando remédio, vai se intoxicando em remédio. Depois a gente vai no médico, com muita custa. E quando o médico não resolve, a gente vai por último em Deus. A gente procura um padre, vai confessar. Tudo errado. Segue a palavra que dá certo. A palavra de Deus é o nosso GPS perfeito. É a luz do nosso caminho. Se nós usamos do poder da palavra, se você entrar na tua casa hoje e profetizar, você que mora numa casa alugada, profetiza: Senhor, eu te louvo, eu te glorifico por esta casa. É uma casa alugada, mas não é minha. Mas a partir de hoje, eu creio que Nossa Senhora já está com a chave na mão da minha casa própria, e eu terei esta casa, porque o Senhor vai me dar, porque o Senhor é bom o tempo inteiro, e eu sou filha de um Deus riquíssimo, e eu não quero um espírito de miséria, mas um espírito de ousadia. É isso, filho. O meu pai ganha um salário que, se ele fosse olhar para o salário dele, ele nunca viajaria para fora do Brasil. Mas o meu pai é um pai ousado, por isso que eu adquiri isso. Meu pai disse assim: eu vou rezar para São José, porque o nome dele é José, porque eu quero viajar para a Terra Santa com você. E Deus tem poder de pagar. Por que eu vou me preocupar? Eu só preciso pedir e rezar e esperar o tempo de Deus. Mas se Deus ainda não deu, filho, não aborta teu pedido, não aborta o teu projeto, não deixa o demônio roubar os teus sonhos, não deixa o demônio roubar tua inteligência, tua capacidade. Não use da palavra: eu sou esquecida, eu não lembro mais nada. Quanta gente está usando isso e está ficando esquecido mesmo. E para você que é muito esquecido, toma muito suco de inhame, que vai loguinho ficar com a memória boa. Suco de inhame, muito bom. Bem, mas quando eu começo então a proclamar o quê? Eu vou para a Terra Santa. E quem que vai pagar?
Deus. Ele que toma conta da minha vida. Pois o meu pai foi para a Terra Santa. E quem pagou? Deus. Mas o mais bonito, quando meu pai saiu da Terra Santa, ele olhou para mim e falou assim: filha, Deus falou para mim que eu tenho que voltar de novo na Terra Santa. E eu falei assim: bom, pai, se Deus, o Senhor é o filho do rei, né? Se Ele te trouxe uma vez, pode trazer 2, 3, quantas o Senhor quiser. Pois não é que meu pai voltou para a Terra Santa? Quem que pagou? Deus. E o joelho no chão dele. Aí quando ele voltou a segunda vez da Terra Santa, ele disse assim: agora eu quero ir para os santuários marianos. Quando foi o ano passado, eu fui para os santuários marianos. Quem que foi junto comigo? Meu pai. Porque ele nunca colocou os olhos dele no salário dele, mas num Deus que pediu para ele: José, alarga as tendas do teu interior, alarga as tendas do teu ser. Não pare a tua vida naquilo que não deu certo, naquilo que é uma fragilidade tua. Pare os teus olhos naquilo que já deu certo. A cruz de Cristo redimiu nosso pecado. Ele subiu na cruz e isso já deu certo. Ele pagou o preço por você. Está pago, filho. Tu és o filho da promessa. Tu és o filho que hoje Deus tem prazer de olhar nos teus olhos e dizer: filho, eu te amo. Eu te dei uma mãe para te amar. Você nunca mais vai ficar sozinho, porque até o último dia da tua vida eu ficarei contigo. Tu és o filho de Deus, amado do Altíssimo. Fica de pé agora. Fica de pé. E de pé, eu quero que você escute isso aqui, que Santo Agostinho disse, e que você lembre disso todos os dias. Quando o verbo de Deus cresce, as palavras do homem faltam. Vamos repetir? Quando o verbo de Deus cresce, as palavras do homem faltam. Os evangelhos apresentam com frequência, sobretudo nas escolhas decisivas de Jesus, que se retira totalmente sozinho, no lugar afastado das multidões e dos próprios discípulos, para rezar no silêncio e viver a sua relação filial com Deus. O silêncio, preste atenção nisso, o silêncio do sacrário, o silêncio da madrugada, o silêncio da palavra de Deus, o silêncio na Eucaristia, ele tem o poder e ele é capaz de escavar um espaço interior no nosso íntimo, para ali habitar Deus, para que a sua palavra permaneça em nós, a fim de que o amor por ele se arraigue na nossa mente e no nosso coração e anime a nossa vida. Portanto, a primeira direção: voltar a aprender o silêncio. Voltar a aprender o silêncio, a abertura à escuta que nos abre ao próximo e à palavra de Deus. É a primeira coisa que Deus fala conosco. Porém, a segunda é a importância da relação do silêncio com a oração. Se dispor, filho, para escutar a palavra de Deus. Se dispor para carregar a Bíblia. Se dispor para ser amigo de Deus. Se dispor para fazer uma experiência profunda do amor de Jesus eucarístico, seja na missa, seja através da adoração, seja através do sacramento da reconciliação. Nós estamos chegando perto da Quaresma. Eu estou pedindo para todo mundo comprar o meu livro de 40 dias, quem não tem. Porque nós vamos levantar um grande exército neste Brasil, para poder sair
do Egito, junto, como aquele povo do Êxodo, e entrar na terra prometida. A maior experiência, a maior graça que você pode dar a Deus nesses 40 dias é fazer uma experiência com a palavra dele. É fazer uma experiência com a oração que ele ensinou, os 40 Pai Nosso por dia. E não tem uma pessoa que não faz esse meu livro que não testemunha algo de sobrenatural. Porque a Bíblia, ela tem o poder de escavar dentro de nós e fazer a gente enxergar que lá no fundo existe um Deus escondido, um Deus que grita: tenho saudade de Deus, um Deus que grita: volta, volta, volta a amar a Virgem Maria, volta a rezar o rosário diário, volte a falar bem do irmão, volte. Vocês nasceram para viver uma família unida, cheia do Espírito Santo. Vocês nasceram para viver um Pentecostes verdadeiro, um Pentecostes onde te move a levar o bem, a palavra, o evangelho, a cura, seja pelo teu sorriso, seja pela tua presença, seja pelas tuas atitudes. Mas, filho, seja um evangelho de fácil acesso a todos. É isso que Deus quer de nós. Coisa que mais me alegra quando eu estou na rua, sempre vem um mendigo pedir alguma coisa para mim. É muito difícil pedir dinheiro. Eles olham para mim. Encontrei um na rua agora, tem 2 semanas. Ele abriu a camisa, ele disse: irmã, eu preciso que a senhora dê uma bênção no meu terço. Ele estava com um terço São Bento enorme no pescoço. E eu comecei a rezar na rua por aquele terço. Ele começou a chorar. Saiu, depois na hora que eu fui saindo, ele de longe: muito obrigada, irmã, por essa bênção que a senhora deu no meu terço. Quantos são os mendigos que chegam para mim para pedir um terço, para pedir uma medalha de Nossa Senhora? São sinais, é um grito de Deus confirmando que foi para isso que eu vim ao mundo. Muito mais do que dar dinheiro, eu preciso dar amor de Deus, dar a igreja, dar Jesus, dar os sacramentos, dar aquilo que o mundo não tem poder de dar. Amor que vem do céu como um raio impetuoso. Filho, talvez um mendigo está do teu lado na tua casa, e você precisa chegar hoje e beijar ele, olhar de novo nos olhos dele e dizer: eu te amo. Uma palavra tão simples, mas como que diz Jesus, quando o verbo cresce em nós da encarnação, cresce também o céu, cresce o silêncio. É um mistério. Muitas vezes a gente contemplar o outro, nós não entendemos, mas com Deus a gente vai além de uma limitação do irmão, porque nosso coração tem sede de resgatar, sede de amar. Por isso, feche teus olhos agora, deixa o amor entrar, deixa a graça te curar. Não temos mérito nenhum de estar aqui, o mérito é de Deus, mas o esforço é nosso, a luta é nossa.